Bem, agora eu vou voltar a falar com a Débora Lopes, que vai trazer detalhes sobre a terceira audiência do caso Igor Pereto. Audiência de instrução que terminou ontem, só que ainda sem conclusão, sem a sentença, né? O empresário foi morto em Praia Grande em agosto do ano passado e a Débora vai falar agora qual é a decisão da justiça até então sobre a viúva da vítima, a irmã e também o assassino, que é o cunhado e é sócio da vítima, que é o Igor Pereto, e a família clamando por justiça. Até agora essa justiça ainda não foi definida, né, Débora Lopes? Ainda não, Ale. Por enquanto, tudo permanece como está, né? Os três réus, a Marcele Pereto, irmã do Igor, a Rafaela Costa, viúva do Igor, né? E o Mário Vitorino, sócio, amigo e também cunhado do Igor, eles permanecem presos, né? Seguem, então, portanto, em regime fechado, aguardando os próximos desdobramentos, né? Como você bem falou, não há ainda uma decisão do juiz e nenhum prazo para que isso aconteça, né? Essa terceira e última audiência de instrução, que aconteceu ontem no Fórum de Praia Grande, ela durou aproximadamente 8 horas, né? Nessa audiência foram ouvidas 3 testemunhas e os 3 réus foram interrogados, então, pelo juiz que está à frente do caso, né, o magistrado Felipe Ismanhoto Mateu, né, ele que vai proferir aí a sentença. Mas o que ficou estipulado, então, após o fim dessa audiência, né? O juiz deu um prazo de 2 dias para que as defesas dos réus façam, né, um requerimento caso entendam que há necessidade de serem feitas novas diligências sobre o caso, tá? Isso não é uma regra, eles podem pedir, né, fazer uso desse pedido ou então não. Muito depende da estratégia utilizada por cada advogado ali, né, para defender o seu cliente. Depende também do que foi levado, né, pelas testemunhas ali na sessão. Às vezes surgiu algum fato novo, algo que seja importante, né, para o advogado ali contradizer o que foi levado pela testemunha. Enfim, não tem como a gente prever. Mas o fato é que eles têm 2 dias para decidir, cada advogado decidir se vai ser preciso, né, que sejam realizadas aí novas diligências, eventuais novas diligências para o decorrer do processo. Passado esse prazo de 2 dias, né, se algum deles pedir, tem que dar o tempo, né, para essas diligências serem realizadas. E só passada, então, essa fase, né, essa nova fase aí de eventuais diligências, é que as partes envolvidas no processo, tanto a defesa dos 3 réus como também a acusação, elas vão se manifestar, né? Vão fazer as alegações finais para o juiz, mas isso vai acontecer por escrito. E só então, depois que o juiz tiver acesso, né, a essas alegações finais de todas as partes envolvidas no processo, é que ele então vai proferir a sentença. E existem 2 caminhos ali que podem ser trilhados pelo juiz. Ele pode definir, né, ele pode pedir a sentença de pronúncia dos réus, ou seja, o que isso quer dizer? Que Marcele, Igor e também a Rafaela vão para o tribunal do júri, ou seja, irão à júri popular, mas ele também pode definir, né, pedir a impronúncia deles, né? O que é a impronúncia? É quando ele acredita que não há provas suficientes ali para sustentar a acusação que foi feita pelo Ministério Público, né? Essa tese, né, de homicídio triplamente qualificado, de motivo torpe, meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima, né? Enfim, e ele pode achar que não tem prova suficiente e que então os réus, eles não devem ir à júri popular. Só que tem mais um detalhe, viu, Ale? Eu conversando ontem ali com os advogados, né, no fórum, não necessariamente os 3 precisam ir à júri popular, né? A gente está falando de 3 réus, de 3 pessoas que que tiveram ou teriam papéis diferentes nesse crime, cada um na sua responsabilidade, né, no seu grau ali de participação. E que, portanto, o juiz ele pode entender que um vá à júri, que o outro não, enfim, ele vai analisar caso a caso de acordo com a participação de cada um desses réus. E não há um prazo para que isso aconteça, então a gente ainda não sabe quando que essa sentença vai ser proferida pelo juiz. Lembrando que foram 3 audiências de instrução até agora, a primeira delas foi realizada lá no dia 20 de março, onde foram ouvidas 5 testemunhas, né, o delegado do caso, 2 porteiros e 2 vigias.
Depois, a segunda audiência aconteceu em maio, no dia 7 de maio, foram ouvidas 8 testemunhas, tanto testemunhas de acusação, mas principalmente testemunhas de defesa. E ontem, né, na sessão que começou por volta do meio-dia, com 2 horas de atraso, justamente por conta da demora da chegada do Mário Vitorino, foram ouvidas 3 testemunhas, tá? Uma delas foi uma policial que foi indicada tanto pela defesa do Mário quanto pela defesa da Rafaela, e também 2 assistentes técnicos indicados pela defesa do Mário. Passada, então, terminado ali o depoimento das testemunhas, né, entrou então na fase de interrogatório dos réus. Os 3 foram ouvidos. O primeiro a ser ouvido foi o Mário Vitorino, na sequência a Marcele Peretto e, por último, a Rafaela Costa, viúva do Igor Peretto, né? Lembrando então que essa sessão, essa última audiência de instrução durou cerca de 8 horas. Já terminou por volta das 8 horas da noite, porque ela começou por volta de meio-dia, né? E o que se sabe é que que os advogados, eles teriam saído até que satisfeitos, né? Eles mantiveram aquele discurso desde o início da primeira audiência, né? De que, apesar do Ministério Público ele ter denunciado ali os réus, dizendo que houve um crime premeditado, né? Que isso não teria sido provado nas audiências. Mas, é claro, fica então toda a expectativa para a sentença do juiz Felipe Ismanhoto Mateu, que está à frente desse caso, para a gente, enfim, saber se eles vão ou não à júri popular. Ale? Tá certo, Débora. Obrigado pelas informações. Vamos continuar acompanhando agora a aflição da mãe ainda e também dos outros familiares de Igor Peretto. Deve permanecer, porque ainda não tem uma definição. Porém, como já foi feita a última audiência de instrução, a gente espera que esse resultado saia rapidamente aí da justiça dessa sentença, se realmente os 3 réus vão à júri popular. A expectativa é grande com relação a isso. Obrigado pelos detalhes. É assim que você tiver qualquer atualização, pode nos chamar, porque a justiça deve ainda definir, depois de colher todos os depoimentos dos réus, esse caso que chocou a nossa região.